Pera aí que não apareceu nenhum espectador ainda. Oi, peraí, deixa eu começar aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Você tem que ligar lá, que já começou lá também. Boa tarde, pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para passar umas informações interessantes e importantes para todos. Ei, pessoal, boa tarde. A pedidos, né, Lili? Continuando a nossa live da semana passada. Hoje nós viemos mostrar um pouco de algumas tecnologias, apresentar algumas para vocês, é, algumas possibilidades que vocês têm de trabalhar na sala de aula. Sim. Então, primeiro, gente, vamos, né, fazer assim, prestar nossa solidariedade, né, com todos os mortos, né, dessa pandemia, dizer que somos todos solidários, que estamos muito tristes com tudo que está acontecendo. E é uma forma que a gente encontrou da gente estar um pouco junto, né? Junto distante, né? Então a gente se solidariza com todas as famílias, com todas as pessoas que estão sendo atingidas, né, por essa terrível doença que nos assola. Bom, eu já aproveito a oportunidade e falo para vocês que a gente está fazendo uma campanha dos estudantes da universidade e eu vou pedir os meninos para colocarem o link aqui. Quem puder ajudar, a gente agradece muito. Outra coisa que eu vou falar é que quem tá no Instagram, se quiser ir para o YouTube, porque pelo YouTube a gente vai conseguir mostrar as telas, pelo Instagram a gente ainda não conseguiu. Inclusive, se tiver algum técnico por aí nos assistindo, a gente vai querer muita ajuda de vocês. Mas a gente ainda não conseguiu colocar as telas no Instagram. Então, se vocês quiserem, os meninos também vão disponibilizar os links aí no Instagram de vocês, caso vocês queiram acompanhar pelas telas também. Passo das palavras da professora Liliane as minhas, né? Nós nos solidarizamos por tudo isso e que espero que vocês gostem do que nós preparamos, que é uma forma de mantermos contato nesse momento, né? De repente, Lili, enquanto você estiver mostrando, eu vou mostrar um pouco as telas que aparecerem, mas quem quiser ir para o Instagram, a visibilidade vai ficar melhor. Mas de qualquer forma, nós vamos citando os sites que nós utilizamos, tá? Tá, então vamos lá. Bom, gente, então para começar, a gente vai por Forms de uma vez, né? Que o Google Forms é o queridinho da galera agora na pandemia. Ele é como é que eu falo, Renata? Um aplicativo? Como que eu falo isso? Nós podemos chamá-lo de aplicativo. Ah, ótimo. Então, ele é um aplicativo que nos vai ajudar em pesquisa, em avaliação. Então, montar uma avaliação online aqui a partir do ensino remoto é possível por ele. E fazer análise das respostas é também super legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou só dar uma explicação breve, porque infelizmente não dá para a gente explicar com muitos detalhes, né? Não dá tempo. Então, eu vou fazer uma explicação breve do Google Forms e eu vou disponibilizar um link para vocês testarem aí com a gente, fazer uma brincadeira interativa enquanto isso. Certo? Então vamos lá. Bom, então vou compartilhar aqui, tá bom, Renato? O caso. Gente, desculpa, mas meu marido é sem noção. Bom, vamos lá, gente. É o seguinte. Não. Nós temos aqui, por exemplo. Ah, já tá compartilhando? Eu esqueci de olhar, o Já, Renato. Me desconcentrei. já. Tá olhando aí, né? Tá. Bom, gente, então como que eu faço para ir no Forms? Eu venho aqui no Google Drive e onde que ele está? Eu preciso ter primeiro um e-mail Gmail. Então, meu e-mail Gmail, aqui nessas 9 bolinhas que está aqui pela direita, eu tenho vários aplicativos do Google. E um deles é o Drive. O Drive é muito legal também, quem conhece, é um pendrive, né? É um pendrive imenso
que você pode guardar todas as suas coisas. No meu caso aqui, eu guardo todas as minhas pastas do computador, porque se eu perder o meu computador, eu não vou ter nenhum problema. Então, eu tenho aqui todas as ferramentas do meu Google e etc. Então, a partir daqui, eu posso vir aqui no novo e pelo novo aqui, eu posso vir em mais e aqui formulário Google. Então, a partir do momento que eu começar a criar o formulário Google, aqui eu posso criar perguntas, eu posso falar que é um teste, eu posso criar perguntas de múltipla escolha, de resposta curta, de caixa de seleção, de lista suspensa. Eu posso pedir o aluno para mandar um arquivo, no nosso caso de matemática, para os meninos fazerem cálculos e fazerem no caderno, tirar uma foto e mandar para a gente. Então, aqui eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Então, sempre quando eu vou adicionar uma figura, eu aperto uma pergunta, eu aperto aqui no mais, inclusive figuras. Então, para hoje, eu preparei para vocês uma provinha. Vamos disponibilizar nos links, os meninos vão disponibilizar aí, só para vocês verem como é que funciona aí na mão de vocês. Então, aqui tem todo o formulário, com o nome completo, como que eles vão receber. Então, eu vou mandar aí para vocês no link agora. E ao final, aí tem todas as figuras, tem como respostas, tem de selecionar. E aí, ao final, a gente volta aqui no Google Forms para a gente mostrar como é que vem essas perguntas. Então, eu vou precisar que vocês respondam aí, façam essa brincadeira junto com a gente, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Então, vamos disponibilizar o questionário, o pessoal vai mandar pelo link. Então, para vocês entenderem como funciona e ver o resultado dele, a gente vai disponibilizar o link, vocês entram, respondem, observam os tipos de questões que tem, que são as possibilidades que nós temos de trabalhar no formulários Google, e começar a entender, né, como fazer atividades. O formulário Google, ele também dá algumas formas de pontuar e de responder, de responder e já de pontuar as respostas, então facilita muito. Jefferson mandou o link para a gente, pessoal da matemática. Eu coloquei aqui no YouTube, eu coloquei. Esqueci de colocar aqui. No YouTube eu coloquei aqui pelo link, pelos comentários. Aqui no Instagram, eu não sei se eles colocaram, mas eu acho que sim. Mandou, o Jefferson falando que sim. Então, joia. Aí, por favor, respondam. No finalzinho, a gente vai verificar as respostas de vocês e mostrar como esse formulário funciona. Então, o próximo, e aí eu vou compartilhar no YouTube. Eu posso virar o meu também, não tem problema, não. Eu viro. Você vira? Uhum. Então, eu trouxe aqui, além do formulários Google, eu trouxe aqui a possibilidade de nós trabalharmos com alguns jogos. Na live anterior, tiveram algumas perguntas no sentido de para o meu filho de 7 anos, que jogo eu posso utilizar, ou eu não posso. Os jogos hoje são fundamentais para o ensino, né? Só fazendo assim uma análise, quando a gente trabalha de jogos são coisas que já estão inseridas na vida das crianças e dos adolescentes, mas nós podemos ter 3 tipos de jogos, tá? Nós temos os jogos que são educativos, que é aquele aprimoramento para uma relação social, algum desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo, jogos sobre a dengue, jogos sobre higienização ou jogos sobre Covid, por exemplo, é um tipo de jogo educativo. Nós temos os jogos pedagógicos, que são aqueles jogos que preocupam com a parte pedagógica ou o cumprimento de algum tipo de meta, e os jogos que são para entretenimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os jogos eles não são 100% ruins e não são aqueles que o aluno perde, que a criança ou a pessoa em si perde um tempo. Então, o primeiro jogo que eu trouxe para vocês, ele chama Racha Cuca. Eu tinha falado dele na live anterior, rachacuca.com.br. É um jogo voltado para matemática, para raciocínio lógico. Então, se vocês verem na parte de cima,
já estão todos separados, ele traz jogos de passatempo, alguns jogos que nós já conhecemos, né? Tangram ou esses jogos de caça-palavras. Então, tem muitas possibilidades de jogos e separados pelo tipo de atividade que ele propõe. Então, esse é o rachacuca.com.br. Um outro jogo, e aí eu não sei, não me recordo quem foi, não me recordo se a pessoa está aqui. Ela perguntou assim, para o meu filho de 7 anos, esse jogo chama brincandocomarie.com.br. Quando a gente entra no Brincando com Arie, ele tem uma home e lá na parte superior tem jogos educativos. Esses jogos são mais voltados para ensino infantil e fundamental, tá? Ele não é para ensino médio, ao contrário do Racha Cuca. Então, esse Brincando com Arie, ele tem muitos jogos e aplicativos que funcionam no celular. Então, se vocês procurarem lá no Play Store, existe esse Brincando com Arie para ser baixado no celular como aplicativo e o próprio site já traz mostrando quais aqueles que podem ser jogados no celular ou não. Então, aqui também são vários tipos de jogos, tem jogos de matemática, que a gente tem tanto os pedagógicos quanto os educativos, né? Tanto os didáticos quanto os educativos, que podem ser utilizados principalmente para o ensino infantil e fundamental. Nesse caso, estão misturados tanto os de matemática quanto os das outras áreas. E um outro também que eu trouxe para vocês, que ele tem um layout não tão... uma interface não tão amigável quanto os anteriores, né? Vamos dizer assim, mas ele é uma base. Ele não é um site de jogos, ele é uma interface que busca jogos da internet toda. Então, a quantidade de jogos que aparece aqui é muito maior do que os outros. Vocês também podem ver as separações, mas se vocês quiserem pesquisar no site por palavras, também pode. Por exemplo, matemática. Então, ao clicar em matemática, ao você pesquisar algo sobre matemática, ele traz todos os jogos que são possíveis de ser utilizados. E olha a quantidade. Então, apesar de não ter a interface tão bonitinha, esse atividadeseducativas.com.br é o que mais traz em quantidade os jogos que vocês podem utilizar. Então, são três dicas que nós separamos para vocês conhecerem. Depois, tiverem oportunidade, entrem lá nos jogos, entrem e verifiquem, né, o que pode ser utilizado ou não. Aqui no Atividades Educativas tem jogos para todas as idades também. Aí nós estamos falando do infantil, do ensino médio e do fundamental. Prontinho. Voltando aqui. Bom, gente, daqui uns dias a gente vai aprender a fazer pelo YouTube. Eu tô falando... Peraí que eu tô tá mute aqui, desculpa. Daqui uns dias a gente aprende a fazer pelo YouTube e pelo Instagram as mesmas telas, tá, gente? Que também nós estamos aprendendo igual vocês. Bom, gente, é o seguinte, eu vou falar agora de uma coisa muito legal, que tem um tantão de gente comprando a tal da mesa não, esqueci, não. A mesa lá que a gente escreve e passa pelo computador, mas se a gente não precisa tanto assim comprar ela não, porque a gente tem um recurso que dá para usar. Então é o seguinte, quando você está fazendo uma videoconferência com seus alunos, né, no caso pelo Meet ou pelo Zoom, então às vezes existe a necessidade, mesmo quando você está lendo um exercício ou falando alguma coisa, existe a necessidade de a gente escrever alguma coisa. Isso mesmo, obrigada, Aline, mesa digitalizadora. Então existe a necessidade de a gente escrever alguma coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês verem como funciona, que é o Jamboard. É outra ferramenta do Google. E ele, quando você faz a compartilhamento da tela, você consegue usar e falando com os meninos. É engraçado que as minhas experiências que eu estou tendo com alunos assim, tem hora que eu tô lá falando, escrevendo, e eu fico assim, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo mutou o microfone, né?
Então é uma oportunidade também que a gente tem de aprender a escutar, porque quando um fala, todo mundo tem que desligar o microfone. E isso a gente não fazia, né? Antigamente, na sala de aula, não se fazia isso. Então agora, quando alguém fala, todo mundo tem que desligar o microfone por causa das interferências. Então esse também é um outro aprendizado que a pandemia está nos dando. Então vou mostrar para vocês como é que é o Jamboard. Vamos lá. Bom, então de novo, eu posso vir aqui pelo novo e aqui no mais. Então, sempre no Drive, o novo, aqui tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Então, no caso aqui, eu tenho desenhos Google que eu vou mostrar e formulário. Ah, e o Jamboard não está aqui. O Jamboard está aqui do lado de cá das 9 bolinhas mesmo. Nas 9 bolinhas que eu tenho aqui, eu tenho várias ferramentas também. Tem o Meet, que agora é gratuito, né? Que antes ele não era, que depois eu posso até dar uma olhada com vocês. E aí tem essa figurinha aqui amarela, esse símbolozinho. Esse é o Jamboard. Então, quando você abrir o Jamboard, o que vai acontecer? Ele vai abrir, os meus já estão salvos aqui, mas ele vai abrir um quadro branco. Você pode até criar aqui no mais. Então, quando você estiver dando a sua aula, que você estiver lá falando... gente, então vem cá, vou mostrar para vocês. A gente da matemática ama, né? Escrever. Então, assim, a única coisa que vai ter um pouco de problema é a coordenação motora, né? Mas é um exercício também que a gente pode fazer, porque a gente tem que desenhar com o mouse. Lili, Oi, desculpa. volta aonde acha o Jumbo. O pessoal está perguntando aqui. Tá bom. Bom, então vamos voltar. Bom, gente, então lembrando que nas ferramentas Google, a gente precisa do Gmail, certo? Então, no Gmail, quando você abre qualquer aplicativo, o seu Gmail, o Drive, qualquer lugar do Google, vai aparecer sempre a sua fotinho, se você tiver uma fotinho, e aqui 9 bolinhas. Essas 9 bolinhas são algumas ferramentas importantes do Google que a gente usa. Então, aqui tem o Gmail, tem o YouTube, tem o Meet, que é um similar do Zoom, né? Que algumas pessoas já conhecem, outras não. Tem o Hangout. Qual que é a diferença do Meet para o Hangout, já que eu estou aqui? O Meet é pago, né? Neste momento de pandemia, ele não está pago. Mas o Hangout, ele só cabe em 10 pessoas. O Meet já cabe em 250 pessoas, por isso que ele era pago. Mas como agora na pandemia, eles liberaram para a gente usar. E aqui embaixo tem o Google Sala de Aula, que a nossa colega vai falar um pouco dele hoje, se der tempo, se Deus quiser vai dar. E aqui embaixo tem o Jamboard, que é esse símbolozinho aqui, beleza? Então, esse Jamboard é um quadro, é como se fosse um quadro mesmo, um quadro branco. Então, aqui do Jamboard, você pode salvar suas coisas, você pode criar um novo aqui no maisinho. Eu já criei um para hoje, que é esse aqui. Então, o que você pode... Você pode colocar figura. Então, aqui embaixo eu coloquei uma figura, baixei lá. Inclusive, a figura que está no formulário que a gente está brincando, né? Não sei se vocês viram. E aqui eu tenho canetas coloridas, que eu posso circular, que eu posso explicar ao aluno como que faz uma conta. Gente, então presta atenção, 3 mais 3 é 6. Então aqui você tem uma infinidade de coisas que você pode mostrar, porque às vezes você quer escrever, matemática então nem se fala, né? Às vezes a gente quer escrever, a gente quer mostrar como que faz, e tem até um laser, né, que às vezes você quer mostrar assim, gente, presta atenção nisso aqui, e ele apaga, né, o laser que é só de mostrar mesmo. Então, esse Jamboard, ele é muito interessante para você ter um quadro à mão, né, porque não é tão necessário você comprar uma mesa de escrever neste momento, né, que a gente também nem tem muito dinheiro para gastar e temos que economizar. Então, ele é muito interessante e aí você ainda tem uma outra possibilidade de compartilhar essa com qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em compartilhar, copiar o link, aí eu posso aqui copiar o link para qualquer pessoa, que no caso eu vou disponibilizar para vocês, aí eu vou mostrar, você pode só ser leitor ou editor também. Então, no caso de professor, geralmente a gente manda só como leitor. Vou mandar para você só como leitor. Então, eu venho aqui, concluído, ele já está copiado, que às vezes a gente tem mania de achar que não está copiado. Aí eu venho onde que eu quero e posto. Vou colocar aqui no YouTube. Aí vocês podem abrir esse link que vocês vão cair direto no meu Jamboard. E aí, se alguém puder fazer isso agora, só para me mostrar,
E aí, quando eu volto aqui se eu tivesse os e-mails aqui dos meus alunos, eu ia conseguir olhar o seguinte. É, eu ia conseguir colocar o seguinte. A Mariana está entrando neste momento, mas como eu mandei um link público, qualquer pessoa pode entrar. Aí, geralmente, aqui nessas três bolinhas aqui, perto dessas três bolinhas, vai aparecer, nessas três bolinhas aqui, vai aparecer as pessoas que estão visualizando. Então, ele é muito legal, ele é muito interessante e ele é muito útil nesse momento que a gente está fazendo aulas online de plataformas. Então, a gente só compartilha a tela e manda a brasa aqui para escrever, para mostrar, para colocar figura, qualquer coisa que eu quiser fazer. Inclusive marcar texto, tá, gente? Tem marca-texto, tem borracha. Ah, não gostei disso aqui não, vou apagar. E aí ele tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode mexer. Eu vou passar a fala para a Renata, mas eu vou só lembrar o pessoal do Instagram que quiser ver com mais nitidez, no YouTube tá passando, tá? Mas acho que tá dando certo essa interação aqui. Então é isso. A Cristiana tinha perguntado, Cristiana, tá ok? Deu para identificar onde busca? Nos responde aí que se precisar a gente repete, tá? E aí, aproveitando que a professora Liliane mostrou alguns recursos, né? Principalmente do... Aí, tá compartilhando? Oh, desculpa, Renata. Alguns recursos, principalmente do Google, nesse meio de isolamento, o Google nos forneceu muitas possibilidades, né? Algumas estão aí liberadas para as escolas, outras funcionam já de maneira que nós podemos utilizar individualmente, que funcionam também para as escolas. Então, lá onde a professora Liliane mostrou que o Jumbo aparece, nós temos vários recursos, várias ferramentas. Como ela disse, o Drive ele funciona muito bem, ele tem a possibilidade de nós trabalharmos o Google, o documentos Google. Eu mostro muito para os meus alunos, porque é uma construção compartilhada, o Excel, né? As planilhas Google, que é muito similar ao Excel, e apresentações Google, que é muito similar ao apresentações também. E a gente tem a possibilidade do Google Sala de Aula. Então, quando vocês vai na parte de baixo desses aplicativos, tem Google Sala de Aula, ele também é um aplicativo, ele também tem um aplicativo para celular, geralmente estão lá como Google Classroom. E esse Google Sala de Aula, ele nos dá a possibilidade de criar uma sala de aula, participar de uma turma já pronta, de criar uma turma já pronta ou de participar de uma turma já pronta, que é o que nós trabalhamos, muitas vezes vão ver um monte aí, que são os meus alunos. Eu peguei aqui um teste de matemática, só para vocês identificarem uma página teste, para vocês verem o que esse Google Sala de Aula nos fornece. Então, quando eu tenho um Google Sala de Aula, que eu abro esse Google Sala de Aula, ele me dá a possibilidade de colocar tanto materiais para serem visualizados pelos alunos, quanto me dá a possibilidade também de criar atividades. Então, aqui eu tenho atividade com teste, eu posso fazer pergunta, posso só postar um material ou reutilizar uma postagem que eu já tenha feito em outras turmas. Então, por exemplo, como aqui eu tenho várias turmas, eu posso utilizar, simplesmente reutilizar a postagem que eu já fiz em uma determinada turma. E o que é interessante, eu coloquei aqui teste, o que é interessante é que nós podemos colocar data de entrega e nós podemos colocar quantos pontos valem. A data de entrega está aqui em cima, desculpa. A data de entrega e quantos pontos valem. E isso também nos permite depois lançar essa pontuação e os alunos já visualizarem quantos pontos eles tiraram. E o melhor de tudo, no final, quando está tudo lançado, você pode baixar um Excel com todos os nomes dos alunos e as notas. Para entrar nesse Google, né, para entrar na sua sala, toda sala, ela gera um código. Quando você cria, ela gera um código. Nós podemos passar esse código para os alunos e os alunos mesmos veem como participar de uma turma e entra no Google Sala de Aula. Uma parte interessante dentro do Google Sala de Aula
é que quando o aluno vai responder ou criar alguma coisa, nós podemos utilizar aqueles formulários Google, nós podemos utilizar o formulário que ele lhe mostrou, nós podemos utilizar os documentos, e tudo que ele faz aqui no Google Sala de Aula fica salvo no Drive dele, porque é uma ferramenta Google e o Google ele é todo sincronizado, então já é uma vantagem para a gente. Nós não vamos aqui ensinar como trabalhar no Google Sala de Aula, mas é uma plataforma para vocês saberem que existe e que vocês podem utilizar com os alunos de vocês. Renata. Diga. Renata, só mostra para eles onde que eles acham os alunos, as pessoas, convidam. Sim, vamos só mostrar aqui. Quando nós entramos no Google Sala de Aula, quando eu entro aqui, estão me perguntando meu grau de satisfação num momento desse. Quando eu entro no Google Sala de Aula, esse íconezinho verde e amarelo, que é o mesmo ícone que vocês vão achar no celular, existe lá em cima um mais. Quando você clica nesse mais, você pode criar uma turma ou você pode participar de uma turma. Quando eu mando participar da turma, que são que os alunos vão solicitar, nós mandamos um código para eles, que é um código que o Google gera. Hoje esse código pode ser modificado, até há pouco tempo não podia. E quando tem esse código, o aluno ele só entra ele coloca o código aqui e clica em participar. No nosso caso, como professor, nós criamos uma turma. Então tem um termo de compromisso aqui. Você coloca o nome da turma, o nome é obrigatório, tem uns outros que podem ser preenchidos. Sessão, assunto e sala, se quiser colocar, né? Geralmente a gente separa quando é mais de uma turma, ou geralmente é um curso que é dividido em módulo. E quando eu crio, uso aqui criar a turma, quando eu crio, ele gera um código. E esse código é o que deve ser enviado para os alunos, mas a gente também, lá em Pessoas, mostra lá em cima, Lili. Lá em Pessoas, tem o código que vocês vão enviar, ou vocês podem vir aqui e acrescentar aluno por meio do e-mail deles. Aí eles vão receber um comunicado falando que ele está sendo convidado a participar daquela turma. O Jefferson me lembrou uma coisa muito importante, que eu brinco muito com os meus alunos. Eu gosto do Google Sala de Aula porque ele, além dele lembrar os alunos, se nós colocamos uma atividade e essa atividade tem prazo de validade, ele manda automaticamente para os e-mails dos alunos cadastrados que aquela atividade está chegando no prazo de ser entregue. Se o aluno não entregou ainda, ele recebe esse e-mail. E toda vez que nós postarmos alguma coisa, o aluno também recebe o e-mail falando que o professor postou um material. E o melhor que eu falo que o Google ele é um dedo duro também. Porque toda vez que alguém entregar uma atividade, deixa eu pegar um exemplo de uma turma minha aqui, toda vez que um aluno entregar uma atividade, ele vai mostrar quando aquele aluno entregou e que horas o aluno entregou. Por exemplo, esse aqui, Tiago Jesus, está entregue com atraso. Ele fala exatamente o horário que o aluno entregou aquela atividade. Então, a gente também pode ver e pontuar, né, se você recebe ou não atividade em atraso e daí em diante. Alguma dúvida? Você quer complementar alguma coisa, Lili? Não. Era isso mesmo? Era isso. Bom, peraí. Nós temos as duas possibilidades, né? Incluir um a um ou ir lá e pedir o próprio aluno para entrar. Isso. Bom, só falar aqui. Oh, meu Deus. Bom, gente, esse recurso do Google Sala de Aula ele é muito interessante, né? Porque ele nos dá várias possibilidades. Inclusive, vou fazer uma propagandinha aqui, tá, Renata? Você não liga, não.
É porque ano passado eu fiz um projeto com os meninos da UBMEP, da escola pública, e foi muito legal o projeto e eu tive 5 alunos premiados. Aí eu até fui premiada. Eu fui premiada porque foram vários alunos que foram premiados por causa do projeto. E aí, nesse momento de pandemia, eu fiz uma sala do Google Sala de Aula para ajudar quem quiser estudar para as Olimpíadas, porque e por causa do Enem também, não está cancelado, né? E adiada foi porque a prova seria em maio, né? Mas por causa desses problemas todos, ela não foi cancelada. Então terá a prova. Provavelmente quando a gente voltar, logo em seguida vai ter a prova das Olimpíadas. Então eu fiz uma sala de aula, depois eu vou deixar nos stories aqui o código da sala. Então quem quiser participar, que souber que alguém quer participar, eu vou fazer atividades e videozinhos dos 2 níveis da prova. Aí se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. E só complementando, o Google Sala de Aula ele é muito bacana, é uma plataforma, né, gratuita, e ele nos possibilita várias coisas, inclusive copiar o link do Meet, por exemplo, ou do Zoom, colocar lá na sala. Então, por exemplo, gente, hoje eu vou dar aula de live, vou dar uma aula ao vivo. Então é só copiar o link lá e falar assim, ó, dia tal, hora tal, vai ter a aula assim. Como eu posso mostrar aqui, Renata, rapidinho? Pode. Deixa eu só complementar, e o importante também é que o que é marcado, né, tudo que você coloca como data, fica gravado no calendário. E geralmente a gente já sincroniza uma conta do Gmail no celular, então acaba ficando tudo sincronizado e os alunos também têm ideia daquilo que está sendo colocado, né? Que aquele dia tem aquela aula e que aquele dia tem aquela atividade para ser entregue. Isso. Bom, só para vocês verem aqui, a minha turma aqui da sala de aula, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, só complementando aqui o que a nossa colega falou, que aqui está a minha turma da UBMEP, tá? Eu tenho 2 alunos, mas eu vou querer mais alunos, tá? Preciso de mais. Mas aqui nessa aqui que a gente fez para estudar para o Cefet também, que eu estou fazendo com os meninos, não sei se meus alunos estão aí vendo, né? Aí aqui eu já coloquei, ó, coloquei a prova do PDF para eles fazerem, e aqui eu já coloquei, ó, porque dia 19 de março, às 15 horas, vai ter a nossa aula via online. Então é só eu clicar aqui e começam, eles vão, no dia e hora, eles vão vir aqui, vão clicar aqui e vão direcionar diretamente para o Meet para a gente fazer a nossa live lá ao vivo. O Meet também, gente, só para lembrar vocês, o Meet também tá aqui nos 9 bolinhas, aqui do ladinho. Então, nas 9 bolinhas aqui, o Meet está aqui também. Porque agora, como eu disse, ele é de graça, né? Dá para fazer. Beleza? Bom, já temos umas perguntas aí, viu, Renata? Vamos lá. Mas eu perdi aqui, não dá para me voltar. Mas aqui, ó, sobre mensagens do Google Sala de Aula, como faço para selecionar a mensagem só para o professor e para a turma toda? Vou deixar você responder. Não escutei a pergunta. Ah, tá. Então vou ler de novo. Sobre as mensagens no Google Sala de Aula, como fazer para selecionar e mandar mensagens só para o professor e para a turma toda? Então, dentro do Google Sala de Aula, existem alguns campos específicos que você conversa com a turma e conversa com o professor. Tá? Deixa eu abrir o meu, vou compartilhar minha tela de novo, Lili. Pronto? Pronto. Então, por exemplo, quando nós temos nas atividades, o próprio Google já mostra, ó, adicionar comentário para a turma. Então, qualquer coisa adicionada aqui, a turma toda vê. Dentro das atividades, quando nós, como alunos, quando nós vamos entregar uma atividade, existe um campo que é adicionar comentário particular. E aí, esse comentário, ele só vai para o professor, tá? Existe também, lá em pessoas, então eu tenho lá em cima, ó, mural, que é onde é tipo um feed do Instagram, né? Aparece tudo que foi postado. Eu tenho a parte de atividades, que aparece as atividades que foram postadas pelo professor. E eu tenho uma parte de pessoas. A gente, como professor, se vocês forem nesses 3 pontinhos à direita, você pode enviar e-mail para o aluno. Aí envia para um aluno só. Tá? Ou você pode enviar algum e-mail
para todos os alunos, desde que todos estejam marcados. No Renata, caso dos... só te interromper um minuto, porque uma pergunta é sobre isso aqui. Se pode convidar professores? Pode sim. Mostra só outros professores aí. E sobre limite, a gente responde daqui a pouco. Aqui, por exemplo, na parte de... Tá vendo que está separado? Professores e alunos. Assim como eu adiciono um aluno por meio do e-mail dele, eu posso, tem um homenzinho e um mais. Eu posso adicionar um professor. Esse professor, ele vai ter acesso a tudo. Tá? Ele visualiza tudo. Não tem como você liberar um acesso para uma atividade específica. Ele tem acesso ao seu class completo. Mais alguma pergunta, Lili? Não. Depois a gente fala sobre... Ficou claro como que manda mensagem? Então, eu tenho várias formas. Eu posso mandar por e-mail, lá no campo Pessoas, e existem dentro do próprio Google Sala de Aula campos distintos para mandar mensagem para a turma e para mandar mensagem para o professor. O legal é que é bem usual. Aparece já automaticamente, assim, no campo aparece adicionar comentário para a turma ou adicionar comentário particular. E aí você identifica para onde vai aquele comentário. Pessoal, eu vou pedir vocês que estão no Instagram, que teve um pessoal que não está conseguindo visualizar direito, que como eu já disse no início, no Instagram a gente não consegue compartilhar a tela geral com vocês. Infelizmente, a gente ainda não tem esse recurso. Mas pelo YouTube a gente está conseguindo. Então, se vocês estão achando meio difícil entender porque realmente a imagem do celular fica ruim, aí vocês quiserem migrar para o YouTube, fique à vontade, tá? Renata, só falar uma coisa aqui sobre limite. Eu aprendi na marra sobre o limite do Google Classe de aula, porque eu comecei eu e a Aline deve estar aí, ela me lembra. A gente começou a criar muitas salas de aula e começou a colocar gente. Aí teve uma hora que parou de colocar gente. Aí nós ficamos desesperados, porque a gente começou assim, meu Deus, será que deu errado aqui alguma coisa que a gente está fazendo? Aí a Aline pesquisou, eu e ela pesquisamos lá e a gente descobriu o seguinte. Quando você está criando... ela tá aí. Quando você está criando salas de aula, por exemplo, para uma rede de escola ou para a sua escola toda, você tem direito de colocar por dia 100 professores. Mas é por dia. Então, aí se você conseguiu colocar 100 professores, no outro dia, passou 24 horas, a gente consegue colocar de novo. Mas a aluna, a gente não teve esse problema também de colocar. Mas como a gente enviou só os códigos de turmas, provavelmente não teve esse problema, mas eu acredito que se a gente tivesse incluindo cada e-mail de cada aluno, provavelmente também teria esse limite diário. Mas é um limite diário, não é limite assim de falar assim, nossa, tem um limite de tantos. Agora, eu não lembro se tem de salas de aula. Bom, Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pessoal, a intenção da live é apresentar as ferramentas que existem. Não dá para ensinar as ferramentas em uma hora. Eu e Liliane tínhamos até conversado, a gente está com uma proposta junto com o pessoal do grupo da matemática, esse é um projeto da matemática UENG Birité, de fazer mini cursos. Aí teria que ser em outra plataforma, não pode ser por meio de live, porque a gente tem 60 minutos aqui no Instagram e ele cai. Então, a ideia é que a gente proponha mini cursos, e nós estamos articulando ainda como vai ser, só para esclarecer, né? Porque tem pessoas assim, tá confuso, porque eu não sou dessa geração. A nossa intenção é só mostrar que existe. E aí, em outro momento, a gente vai fazer esses cursos para que vocês consigam conhecer as plataformas, conhecer os jogos, daí em diante, tá? Bom, gente, então é isso. A gente recebeu uma pergunta muito pertinente falando como que a gente acha que isso impacta na educação, né? Então é o seguinte, gente, hoje eu estava até conversando com um professor nosso, infelizmente, pelo momento que a gente viveu, que está vivendo, a gente teve que ser obrigado a se autoformar, né? Foi uma autoformação, não foi uma formação continuada, não foi uma formação inicial, foi uma autoformação. Então, de repente, vem um tanto de ferramenta, um tanto de informação e a gente fica até muito maluco com tanta coisa que dá para fazer e tal.
Mas é bom e é muito importante deixar bem claro que nada substitui o professor. Então, mais uma vez, eu vou falar com vocês que eu fiz algumas aulas no YouTube para os meus alunos e postei outras aulas para os outros, do mesmo assunto, só que outros professores. E aí eu comecei a observar que quando era alguma coisa que estava no outro vídeo e eu perguntava, eles não tinham visto. Aí eu fiquei assim, uai, gente, vocês não viram o vídeo? E o meu viu. Então, aí eu fiquei entendendo que ver uma cara conhecida era mais fácil, né? É mais fácil de entender. Então, a importância do professor Liliane de matemática, da professora Renata, que existe uma relação muito importante. Então, essas ferramentas, nesse momento não teve jeito que a gente teve que substituir mesmo. Mas essas ferramentas, elas complementam o trabalho. Então, é importante dizer que elas são um agregador, é mais uma possibilidade que a gente, mais uma metodologia que a gente como professor tem. Mas é longe da gente querer que elas substituem, porque não vai conseguir, não existe um computador, um celular, uma internet que vai substituir o que o professor é dentro da sala de aula, né? Isso é muito importante também a gente dizer, porque nós estamos bem na era da era digital e de repente a gente teve que aprender a tudo sozinhos mesmo, sozinhos Deus, e a gente está aprendendo. Inclusive, não consigo compartilhar a tela no Instagram, mas eu vou aprender. Isso é uma coisa que a gente vai aprender, né? Bom, então E mais ainda, assim, entender que não é qualquer ferramenta, não é porque existe a ferramenta que ela é boa para você, ou que ela cabe ao ambiente que você está, né? A tecnologia, a gente tem N ferramentas, nós mostramos aqui três coisinhas, três coisas que podem ser utilizadas, mas assim, de acordo com a realidade que você vive, a realidade dos seus alunos, também a tecnologia ela tem que ser, ela precisa ser avaliada para aplicação. Então é isso. Você conseguiu as respostas do formulário? Consegui, vou falar agora. Bom, gente, então no início aí da live, né, quando a gente começou, a gente fez uma brincadeira com vocês ao longo aí. 11 pessoas responderam, tô achando legal, vamos ver. Bom, tivemos alguns comentários sobre esse assunto, eu acho que é pertinente ler, tá? Obrigado por compartilhar esses conhecimentos, são as novas tecnologias educacionais nos ajudando, principalmente nesse momento de isolamento. Uma sala de aula pode ter 20 professores e até 1000 alunos. Muito obrigada, Aline. Eu não lembrava desses números, mas muito obrigada por compartilhar. A Valquíria escreveu que a afetividade é parte do processo de aprendizagem. Excelente, uma psicóloga de nível falando isso da nossa live, eu fico muito satisfeita. Meus alunos aqui assistindo, obrigada. E o estudante se sente seguro ao ver seu próprio professor. Senão, bastaria ficar no YouTube vendo 1000 aulas de todos os assuntos. Nada substitui o professor. É isso mesmo. E só lembrando aqui, porque eu já ouvi na sala de aula, já ouvi falando assim, depois eu assisto no YouTube. Eu assisto esse conteúdo no YouTube, não preciso ver não. E agora eu não tô querendo ver no YouTube mais não, né? Tá um pouco estranho isso aí. Mas bom, vamos lá então. Pessoal do Instagram, se quiser ver com mais nitidez, volta aqui. Então, no início da live de hoje, a gente passou para vocês um formuláriozinho, que foi esse aqui, né? E eu coloquei o link aí de novo, não coloquei no Instagram. E aí foi uma ferramenta que a gente usou. Então aqui você pode escrever um título. A gente colocou até aqui o nosso símbolo do nosso projeto. Colocamos aqui uma resposta de nome completo. Se você gostou, coloquei aqui com figuras para você ver que é possível inserir figuras nas respostas. Colocamos uma pergunta de múltipla escolha, uma pergunta de respostas e uma pergunta de enviar um arquivo, enviar uma foto. E a pergunta com a figura, porque a gente, professor, adora colocar figuras de assuntos, né? Para a gente perguntar. E aqui uma brincadeira só. E no final ainda a gente colocou uma palavrinha. Então, lembrando que só com o maisinho aqui você consegue colocar novas perguntas, coloca vídeo, se você coloca imagem. Então, lembrando onde que acha esse formulário. Lá no Google Drive, lá nas 9 bolinhas. Vai no Drive aqui. Vai no Novo mais e formulário Google, né? Aí aqui você já começa a brincar. Bom, então depois que a gente teve essas respostas, elas estão aqui, ó. Então percebam que a gente tem 11 respostas. Então eu vou abrir minhas 11 respostas
E eu vou observar de três maneiras. Eu posso ter o resumo de todas as respostas, eu posso ter pergunta por pergunta e eu posso ter individualmente o que cada um respondeu. Então, eu posso ver cada um aqui das coisas e ainda posso gerar aqui nessa janelinha, eu posso criar uma planilha. Olha que beleza que ele nos faz. Eu posso criar uma planilha com todas as respostas que eu tive, né? Todas as respostas que eu tive aqui, ó. Então, inclusive, as fotos que vocês mandaram, eu vou abrir uma aqui, tá, gente? A gente consegue fazer isso. Então, vamos lá. Aí eu tive várias respostas de nome. Aí você tá gostando da live? Olha que beleza, 100% tá gostando da nossa live. Eu estou muito feliz, viu? Muito obrigada. Ô, gente, só para lembrar, agora eu vou falar como pedagoga. Isso é muito interessante quando você está fazendo uma questão de múltipla escolha e você observa que a maioria acertou a questão a minoria acertou a questão D, marcou a questão D. Então, isso é muito importante de dados estatísticos para a gente observar como que está o andamento da avaliação. Isso é muito legal, esses dados já concentrados, que eles nos mostram várias coisas para a gente, como professor, ter em mãos, né? Aí, quando se fala em matemática, logo pensa. A maioria falou, quem me dera. O vermelho falou assim, Deus me livre, mas quem me dera. Mas, graças a Deus, ninguém respondeu Deus me livre. Muito obrigada. E aí, olha só, quais outros temas de live você quer ver aqui? Ó? Colocar várias coisas aí, são perguntas que são respostas pessoais, né? Então, elas vão vir todas aqui indiscriminadas e tal. E aqui ainda tem as fotos. Aí eu vou pegar uma foto aqui, ó. Vou pegar a foto do Gustavo aqui, ó. Aí eu posso abrir a foto aqui. Vou abrir a foto aqui, ó. Olha, ele postou uma foto bonitinha. Obrigada, Gustavo. E aí eu ainda consigo ver todas as fotos, tenho todas as fotos aqui. E ainda marque a alternativa que mais combina com você no período de isolamento social. 72% dos que responderam lavar as mãos toda hora. A gente também está lavando as mãos toda hora. Então a gente ainda consegue, virou um hábito. Só molha os dedos, ninguém falou que só molha os dedos. Prefiro álcool em gel. Então, a gente ainda consegue fazer a análise desses dados com bastante facilidade e interatividade. Outra coisa que eu acho que eu não expliquei, se você quiser aqui, ó, nas perguntas, você está lá montando sua prova, e aqui você aperta em enviar. Aqui, ó, quando você vem aqui em enviar, você pode enviar por e-mail. Aqui tem um e-mail para você enviar. Pode colocar um professor para te ajudar a fazer a prova, adicionar colaboradores, você pode adicionar lá, eu coloquei a Renata como colaboradora desse formulário que a gente estava fazendo junto, e aqui ainda tem um link, ó, você pode criar um link aqui, copia o link e cola lá onde você deseja colar, geralmente no Google no sala de aula, né, ou em outro lugar que você deseja colocar, oh meu Deus, colocar aquela prova que você esteja fazendo, aquela pesquisa, né? Eu estou vendo muito nos grupos de pesquisa agora do Brasil todo, fazendo muita pesquisa pelo formulário, porque é uma forma da gente ter os dados com mais rapidez, com mais dinâmica, né? Bom, é isso, Renata. Vamos começar a finalizar, porque senão a gente corta no meio da nossa fala. Então, pessoal, primeiro agradecer, né? Essa aqui é uma segunda live da primeira que solicitaram, que nós citamos essas coisas que existiam. A gente espera ter a oportunidade de fazer os mini cursos e ajudar de alguma forma, mas a nossa intenção é mostrar que isso existe para dar um insumo para vocês começarem a pesquisar e entender onde buscar isso, e que é possível, como a Lili mostrou. Às vezes nós sempre achamos que para utilizar os recursos digitais eu preciso ter um investimento financeiro muito grande que ninguém está em condições de fazer. Então, a gente veio trazer essas ferramentas para que possa ajudar um pouco e para quem tem filho também segurar um pouco os filhos e a ansiedade do isolamento em casa. É isso. É interessante que... Muito obrigada, viu, gente, pelos elogios que a gente está recebendo. E a gente realmente não dá tempo da gente ensinar com detalhes e tudo, né? E a gente vai dar um tempinho assim... Todos os segundas vão ter webs seminários, vamos falar assim agora, web seminários lá no canal da matemática, tá? A gente está convidando outras pessoas, porque vocês devem estar cansados de ver nossa cara, né?
Mas a gente está com o planejamento aí de montar esse cursozinho também, né? E aí, se der mesmo, se a gente vê que a demanda está grande, a gente vai montar mesmo um mini curso mesmo para falar dessas plataformas, porque realmente tá gerando uma ansiedade muito grande nos professores, porque aprender isso tudo com tanta rapidez e assim, sozinho, é bem difícil, né? Não é fácil. Então, eu acredito que a gente precisa ter mesmo algumas formas, algumas ferramentas para nos ajudar nesse trabalho. Bom, então eu vou só falar mais últimas coisas, né? De novo, solidarizando com todas as vítimas do Covid, né? Tudo que a gente está passando. Se Deus quiser, vai passar. Nós vamos voltar ao normal, não sei, mas nós vamos voltar à vida normal, assim. Pelo menos sair de casa nós vamos poder. E a pessoa já está falando que quer participar, ótimo. Então nós vamos fazer mesmo, tá, Renata? E nas sextas-feiras, tá, gente? As sextas-feiras também no canal da Matemática vão ter algumas coisas culturais. Algumas lives culturais, de música, aí vai ser legal. E aí eu peço mais uma vez a colaboração de vocês, vou pedir os meninos para colocar os links aqui. Se alguém puder doar na nossa campanha da universidade, para os nossos alunos que estão passando necessidades nesse momento, a gente agradece muito também. É isso, gente. Mais alguma coisa, Renata? Ah, eu não falei do desenho, né? Mas depois eu... Não precisa não, né? Tem 5 minutinhos? Fala, o que você acha? Sim, pode falar. E o CAN acadêmico, né? Tem Que a gente 9 não falou. minutinhos. Tá. Bom, então só para falar de outra ferramenta do Google, que é os desenhos. Ele é muito interessante também. Vou compartilhar aqui. Ele é muito interessante. De novo, mesma coisa. Novo, mais desenhos. Tá vendo? Então, aqui no desenhos, ele para arte, para matemática, ele é uma tábua quadriculada. Não sei se no Instagram não tá dando para ver, mas no YouTube deve estar dando para ver que é uma tábua quadriculada. Então, nessa tábua, você consegue desenhar várias formas, você consegue fazer figuras com simetria. Aí eu só fiz algumas aqui, só para vocês entenderem como é que faz, porque aqui você consegue fazer vários desenhos usando as ferramentas aqui, que é outra forma para geometria, né? Geometria é bem legal da gente trabalhar aqui. Então, é só para mostrar para vocês que existem outras ferramentas dentro do Google mesmo que possibilitam nosso trabalho aí. Tá bom, gente? Então, é importante que vocês tenham um e-mail, um Gmail, né? Um Gmail, porque nesse momento a plataforma tá ajudando muito, né? Bom, Renata, antes da gente finalizar, vou agradecer mais uma vez os nossos voluntários, né? Nós temos 3 voluntários, né? Que é o Jefferson e a Andressa e a Aline. Muito obrigada. E a gente vai disponibilizar também os links, né, Renata? No final aqui a gente disponibiliza o Google Docs. E a gente e os links de todas as ferramentas que nós mostramos hoje. Tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Tudo de bom para vocês. E vamos na próxima. Deixa os comentários aí, os likes, tá bom? Beijo para vocês, gente. Tudo de bom.